cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo a todos os nossos irmãos que nos ouvem, em suas casas, nessa manhã de domingo. O Salmo de número 100, 1 e a 3 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e Deus somos. Somos o povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor é nosso pastor, o Senhor nos pastoreia. E como é bom e agradável estarmos reunidos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Que Deus, que o irmão possa sentir essa alegria de estar na presença do Senhor na manhã de domingo, assistindo essa escola dominical para louvar e bendizer o nome do Senhor. E vamos dar início a essa escola dominical com uma oração. E para essa oração eu convido nosso irmão presbítero Ronaldo que nos eleve a Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Deus, por mais esse dia, por esta manhã. Graças te damos, Deus, porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado, Deus, de todo mal. Rogamos as tuas bênçãos para nós, Deus, no estudo da tua palavra que vamos ter, que possamos, Deus, aprender os teus ensinamentos e viver, ó Deus, uma vida de prática daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Guarde-nos, ó Deus, no restante desse dia. Perdoa, Deus, os nossos pecados, fortaleça a nossa fé em Ti. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, abramos nossas Bíblias aí no Salmo de número 118. Salmo 118, de 1 a 10. A alegria dos justos pelo Salvador. Vamos ouvir essa leitura através da nossa irmã Airã. Bom dia, irmãos. Vamos fazer a leitura no Salmo de número 118, do versículo 1 a 10, a alegria dos justos pelo Salvador. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo, entre os que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Deus seja louvado. Amém. Nessa manhã, de domingo, nessa escola dominical, especial, nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. A nossa amada igreja presbiteriana de Caraguatatuba, nesses 30 anos de existência, onde Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem nos dirigido. Vamos entoar um hino aí, grata memória ao nome do nosso Deus. Entoemos o hino de número 64. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bem
Como eu disse, né, uma escola dominical especial, nós convidamos, né, para ministrar a aula nessa manhã um dos pastores que estiveram conosco ali fizeram parte da nossa história, né? E nós convidamos o reverendo Eli Ferreira. Vamos ouvir, né, o reverendo Eli ministrando a palavra de Deus aos nossos corações nessa manhã. Olá, irmãos. Boa tarde ou bom dia, melhor dizendo, porque essa transmissão deve aparecer na horário da escola dominical, então, bom dia. Antes de começar minha fala, a amada Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba quero usar emprestada a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Filipenses, aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3, onde ele diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, agradecendo ao conselho na pessoa do amado presbítero Luiz Fernando Maciel, bem como na pessoa do reverendo Alexandre, a quem desejo toda a saúde e sustentação da graça de Deus, juntamente com a sua família, por nos dar essa preciosa oportunidade de falar nessa aula de escola dominical. Nosso assunto, o nosso tema, conforme combinado com o presbítero Fernando, foi seguir a santificação. O tema seria santificação e eu vou falar sobre seguir a santificação. O escritor aos Hebreus disse: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é uma ordem de Deus. Santificai-vos. Santificação é uma necessidade urgente. Tem que ser hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio do seu povo. Santificação é uma condicional para os acontecimentos maravilhosos de Deus em nossas vidas amanhã. O Senhor fará maravilha no meio de vós. De acordo com o texto, a brancura da neve, como nossa ilustração, vamos tomar este texto. Certa mulher na Inglaterra que ficava muito orgulhosa com a brancura da roupa que lavava. Ela a achava fulgurante. Então, veio a neve e cobriu toda a terra com sua beleza branca. Comparando sua roupa com a neve, ela exclamou: o que é a brancura da roupa de uma mulher pobre comparada com a neve do Deus Todo-Poderoso? Nada somos, é verdade, mas o Senhor estreitou a distância que existia entre nós e o Pai Celestial. Somos puros porque Cristo nos purificou. Somos santos porque seu amor nos santificou. Somos filhos de Deus porque fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que perdoou nossos pecados na cruz, lavando nossas vestes e tornando-as mais brancas que a neve. Assim, irmãos, para falar sobre seguir a santificação, eu quero
destacar alguns pontos ou falar colocando alguns pontos. Primeiramente, Deus quer santificar de todo o pecado, ou Deus quer nos santificar de todo o pecado. O povo de Deus, igreja, como Israel, precisa sempre considerar a sua condição diante de Deus, vendo que a única escolha real é a oportunidade de se arrepender e obedecer a Deus sempre. Ele assegura que mesmo que nossos pecados fossem escarlates ou como escarlata, poderiam se tornar tão brancos quanto a neve. O caminho de Deus é o único caminho para o perdão. Citando o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que diz: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Escarlata é a cor da chama, carmesim, cor azul avermelhada. Ambas as figuras aqui me remetem à morte pelo derramamento de sangue em prática assassina da iniquidade. Nossa vida e o comportamento individual de cada pessoa estão à mostra diante de Deus. Por isso o pecador precisa do perdão, arrependendo de todas as práticas iníquas, perversas pelo caminho da vida. Verdade e vida, o Senhor e Salvador eterno Jesus. Para purificar o pecador, Deus faz um apelo: vinde, pois. É o meio mais poderoso pelo qual pode ser emitido o chamado ao arrependimento, a oferta de perdão completo, completo pelo pecado cometido. Para efetuar o verdadeiro arrependimento, o Senhor começa oferecendo perdão. Perdão é a oferta de Deus. Diz o Salmo 130, versículo 4: Contigo, porém, estão o perdão para que te temam. E o apelo para que o apelo para que depositemos nossa confiança no Senhor. Este mesmo salmo, agora no versículo 7, diz: Pois no Senhor há misericórdia, nele misericordiosa redenção. No Senhor, e tão somente nele, está o amor inabalável e plena medida da graça redentora se encontra somente nele. É necessário que a pessoa se chegue a Deus com seu pecado e culpa, para que, mediante o milagre da graça, receba o resultado de voltar para casa plenamente justificado, como se deu com o publicano, como Jesus falou em Lucas 18:14. Este desceu justificado para a sua casa. Assim, é a purificação dos nossos pecados pela soberana graça de Deus. O segundo ponto que quero falar fomos escolhidos em santificação, sendo que essa escolha é em santificação de Deus. Então, Deus nos escolheu unicamente por sua graça. O santo
E nós não tínhamos direito nenhum diante de Deus. Aos Romanos capítulo 11, versículo 5, Paulo escreveu: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O propósito de Deus é o fundamento de sua presciência. Ele conheceu o fim desde o princípio de tudo. Assim, o verdadeiro crente foi escolhido em Cristo antes da fundação do mundo. Aos Efésios, Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 4, nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E fez isto porque lhe agradou fazê-lo soberanamente. Isso significa que devemos viver vida santa para dar a Deus toda a glória e louvor que lhe pertencem, porque cremos pela graça na qual fomos eleitos. Deus nos deu a bênção de crer por sua graça. Fomos eleitos em santificação do Espírito. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira carta, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Nossa santificação é do Espírito Santo, é da santidade do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em terceiro lugar, Deus exige que sejamos santos. Se agora que somos crentes obedecemos a Deus, não podemos praticar os mesmos erros como fazíamos antes de sermos salvos por Cristo. Nosso procedimento diário tem que seguir o padrão daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o próprio Deus. Ele é santo e exige que seus filhos também o sejam em seu viver de cada dia. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4:7, Paulo diz: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O crente deve obedecer aos mandamentos da prática da santidade pela razão da vocação recebida, com a promessa da fidelidade de Deus e com o seu poder de tornar santo o seu povo, chamado por ele e para ele, em favor do seu povo. E a santificação é, em especial, sua obra no crente. Como em 1 Coríntios 1:30, Paulo escreveu: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Nossa chamada para sermos santos tem implicações sérias, porque expressa o alvo do chamado de Deus, não para sermos impuros, e sim para sermos puros. Apesar da relativação do pecado no século presente, ou no século presente até aqui, nessa mandamento deste tempo, Deus não nos chamou com base na nossa impureza, como se esse fosse alguma coisa a ser mantida, mas chamou-nos de uma maneira que envolve santificação. A santidade de Deus em santificar seu povo. Por mais que haja um desprezo para com a santidade na pós-modernidade do século XXI,
a nossa responsabilidade com o chamado de Deus é para a santidade e continua inalterável. O tempo moderno, modernidade, não alterou o chamado de Deus para a nossa santificação e vida de santidade. Esta que é uma ordem de Deus. Deus ordenou: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Quarto lugar, temos que seguir a santificação. Pela maneira do chamado do Deus Santo, não podemos recair nos velhos caminhos da impureza, mas precisamos lutar lutar pela autossantificação ou pela autossantificação, contra todas as mazelas da natureza impura. A ordem de Deus é seguir a santificação. Significa continuar a santificação e na santificação de todo o nosso ser, que começou por um feito de Deus no ato da nossa conversão, pela ação do Senhor Jesus. O motivo inicial de santificação, quando fomos convertidos a Cristo, pode ser chamado de santificação imediata. O seguir a santificação, por sua vez, pode ser chamado de santificação progressiva, pois pouco a pouco vamos sendo aperfeiçoados no caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo a responsabilidade de desprezar toda a sorte de impureza, de pecado que tenazmente nos assedia. Por isto, repito o texto de Hebreus, ou volto à carta aos Hebreus, para o texto do capítulo 12, versículo 14. Segui a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação não é um estado de completa perfeição que podemos alcançar nesse mundo. Só alcançaremos seu cumprimento pleno no dia vindouro do nosso Senhor Jesus. Nesse mundo ainda estamos sujeitos ao pecado, mas através da santificação vamos mortificando nossa carne e nos submetendo à vontade de Deus, no objetivo de ser cada vez mais parecidos com Cristo por meio da obra do Espírito Santo em nosso coração. Então a ordem é clara: seguir a santificação. O reverendo Ed Charles Mendes diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade não há poder de Deus na igreja e nem a presença de Deus. Santidade é o caminho de Deus para uma igreja viva e eficaz em seu testemunho. Ser santo é ser verdadeiramente cristão. O alvo de Deus é que olhemos para Ele e busquemos ser santos como Ele é. Pedro, em sua carta, afirma: porque escrito está, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Devemos nos conformar ao Deus, a quem servimos, assumirmos a lei moral de Deus como regra de vida e seguirmos o modelo de Cristo. Apenas os que seguem a Cristo são verdadeiramente cristãos. Cristo em tudo agradou a Deus, revelou o caminho da santificação, mas também o caminho
o caminho da salvação, mas também o caminho da santificação. Então, assim fica seguir a santidade. É ordem de Deus. Para não ser longo nesse estudo, que pretendo que seja breve mesmo, quero concluir. A transformação é o resultado da ação da Trindade Divina sobre nós. Com o sangue, o Filho nos lava de todos os pecados. Depois de lavados, somos declarados pelo Espírito Santo como separados, isto é, santificados para Deus. Lavados e santificados é a condição que chegamos assim. O Pai põe-nos seu selo de santificados. Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios 6:11: mas vós vos lavastes, mas fostes santificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se queremos comer o melhor desta terra, se queremos uma vida abençoada e feliz, se queremos a paz em nosso lar, se queremos nossos filhos andando no caminho de Deus, se queremos ver dias melhores para nós e, por fim, ir morar eternamente com Deus, devemos ouvir os seus conselhos e abrir as portas de nossa casa espiritual para que Ele entre e dirija cada um de nossos passos. Agir assim, mesmo que não haja neve onde moramos, contemplaremos a brancura do Senhor e seremos muito mais felizes neste mundo, fazendo a vontade de Deus em santidade. Finalizando, Deus quer que sigamos uma vida de santificação em tudo. Por isso, quero lembrar o nosso tema para frisar bem: seguir a santificação. Que Deus abençoe a amada Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba, amados irmãos. Que Deus abençoe, que haja santidade em vós, que haja santidade neste povo amado do Senhor Jesus Cristo, que haja santidade em cada membro, quer de mais idade, quer jovem, quer mais jovem ainda, como os adolescentes, somos adolescentes ou crianças, em cada lar, cada família. Irmãos amados, segui a santificação. Que Deus abençoe ricamente a vida desta igreja, com mais um ano de vida, essa data preciosa para a igreja. Deus abençoe. Um abraço pastoral a esta igreja, a cada irmão. Muito obrigado por esta oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente a vida do nosso irmão, reverendo Eli, da sua família, da Gláucia, né? E que Deus possa, né, estar presente na vida dele, né? Ele possa sempre estar anunciando a palavra de Deus. O reverendo Eli foi pastor da nossa igreja, ministrou aqui na nossa igreja do ano de 2002 a 2006, né? E o seu ministério aqui, né, nós destacamos aí o trabalho aí no ponto de pregação lá no Periquê Mirim, na casa dos nossos irmãos Moacir e Paulinha. Ali, irmãos, nós tivemos um trabalho de evangelização com crianças, né? Tivemos aí em média 20, 30 crianças por semana,
E ali nós vimos que toda a igreja participou, toda a igreja se uniu naquele trabalho, né, ajudando, né? Cada semana era um professor, cada semana uma família que levava aí, né, um lanche para aquelas crianças. E Deus abençoou muito a vida da nossa igreja nesse período. E também o Reino dali criou aí o grupo em células, né? Nós dividimos a nossa igreja em células e cada um dos irmãos participou de um grupo de células, né? E cada irmão ministrou aí a palavra de Deus. E esse grupo de células hoje gerou, né, na nossa igreja o culto nos lares às terças-feiras. Então isso também é fruto do trabalho do reverendo Eli, que tem perdurado aí, né, todo esse tempo. Então nós agradecemos muito a vida do irmão reverendo Eli, né, o tempo que ele esteve conosco aqui na nossa igreja. E como não pode faltar na nossa escola dominical, também nós vamos agora ouvir, né, o departamento infantil, né, na aula ministrada aí pela nossa irmã, professora Sandra, né? Vamos ouvir aí o que Deus tem para as nossas crianças nessa manhã. Olá, crianças, bom dia, espero que estejam todas bem com a graça de Deus. Nós vamos hoje para mais uma aula da nossa escola dominical, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus e a nossa aula está no livro de Lucas, no capítulo 10, os versículos de 38 a 42. Nesses versículos contam a visita que Jesus fez para duas irmãs, Marta e Maria. E nesta visita, durante essa visita, Marta e Maria, ela estava agitada, indo de um lado para o outro, muito ocupada com os afazeres da casa. Então, teve uma hora que ela se aproximou de Jesus e disse assim: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então, ela estava incomodada, porque Maria estava perto de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, enquanto ela estava fazendo os afazeres para poder colocar ali, servir um almoço, servir uma comida, né, para Jesus que estava visitando. Mas Jesus respondeu para Marta da seguinte maneira: Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, Jesus quis ensinar para Marta e também para Maria que nós não podemos ficar muito ansiosos, preocupados com esse nosso dia a dia, com esse nosso tempo, mas que nós precisamos nos preocupar mais, nos dedicar mais a Ele, a Deus, a aprender dele. Então, crianças, nesse período que nós estamos vivendo, né, nesse tempo, é muito importante que vocês, mesmo ainda pequenos, tenha esse ensinamento já guardado no coração, que de todo o tempo de vocês precisam dedicar o tempo para aprender da palavra de Deus, para orar, para ler a Bíblia, porque como que nós aprendemos com Marta e Maria, Jesus fala que isso é o melhor, essa é a melhor escolha. Então, como que está o tempo de vocês? Nas atividades da escola que vocês precisam fazer, ajudar o papai e a mamãe em casa que vocês também precisam fazer, precisam brincar, precisam conversar com os amigos. Sei que nós estamos ainda tomando cuidado, né, com o coronavírus, mas precisamos conversar. Então, às vezes a gente conversa no WhatsApp, às vezes a gente assiste um filme, às vezes a gente assiste um desenho no YouTube. Esse todo o tempo, quanto que tá desse tempo todo, quanto que a gente tem dedicado a aprender da palavra de Deus, a orar, a ler a Bíblia, crianças? Então, nós precisamos dedicar mais tempo a aprender a palavra de Deus, a aprender os teus ensinamentos, porque este
é o melhor, e é isso que Jesus ensina para Maria. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa tocar no coração das nossas crianças da igreja, dos irmãos da nossa igreja, da nossa família, a termos, dividir melhor o nosso tempo para dedicar mais a aprender da palavra do Senhor, da Bíblia, e dedicar mais a orar, a ter uma comunhão com Deus. E logo em seguida eu vou deixar um vídeo, um desenho, onde esse ensinamento possa ser memorizado, guardado, fixado em nossa cabecinha, tá bom? Então vamos fazer uma oração e logo em seguida fica aí um desenho, ok? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, pela vida que nós temos, que o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, ó Deus. O Senhor tem um plano para as nossas vidas e o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. Nós te agradecemos pelo aquilo que o Senhor pelo seu amor, sua misericórdia, ó Pai, porque nada merecemos e o Senhor mesmo assim tem nos abençoado, ó Deus. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar com as nossas crianças, com as famílias da nossa igreja, Senhor Deus, e que nós possamos, através dos teus ensinamentos, através desse aprendizado com Marta e com Maria, que nós possamos, Senhor, nos dedicarmos mais a aprender da tua palavra, a estar em comunhão contigo e a orar sempre, Senhor Jesus, colocando o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Antes dos avisos, né, dos aniversariantes, nós também temos uma participação especial aí, né, de uma família muito querida nossa, né, que vai participar conosco num hino, num cântico, né, família aí do nosso irmão Diácono Pedro e da nossa irmã Rairã, né. Vamos ouvir, né, vamos louvar a Deus junto com nossos irmãos. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos cantar o hino, vamos nós louvar a Deus, hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo. Deu-nos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz. Se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós, e dos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai. Exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei
exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Glória a Deus. Hoje, dia 8, né, faz aniversário a nossa irmã Andréia Domingues. Não deixe de mandar uma mensagem, não deixe de orar, né, para a nossa irmã, né, que Deus possa abençoar a sua vida, a vida da sua família. Os nossos trabalhos, né, segunda-feira, reunião de oração pelo Zoom, às 20 horas. A SAF convida toda a igreja que participe. Vamos orar, irmãos, juntos com a SAF. Vamos orar pela nossa igreja, vamos orar pelas famílias da nossa igreja, vamos orar pelos enfermos, vamos agradecer a vida dos irmãos que têm recebido bênçãos, né? É um momento onde nós compartilhamos bênçãos recebidas de Deus. E quantas são? Cada um de nós temos bênçãos aí a compartilhar. Terça-feira, reunião nos lares, né? Através da plataforma WhatsApp às 20 horas. Não deixe de participar, não deixe de cantar louvores ao nosso Deus, de ouvir a palavra de Deus, de orarmos também com os irmãos. Quinta-feira, estudo bíblico pelo WhatsApp às 20 horas. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas pelo canal YouTube. Culto às 19h30 horas pelo canal do YouTube e também na forma presencial na igreja. Então não deixe de se inscrever, irmãos, né? Para o culto presencial a partir de segunda-feira até sexta-feira, certo? As vagas, elas não são limitadas. Na verdade, o espaço que nós temos na igreja é limitado. Então, por isso que nós temos que nos inscrever. Por mais que nós mudemos os bancos, por mais que nós fizéssemos todas as formas aqui, nós não conseguimos alterar muito a capacidade de 40% dos nossos bancos, preservando aí o distanciamento mínimo necessário. Então, por isso que é necessário, irmãos, essa lista presencial, né? Então não deixe de participar, né? E hoje à noite estará conosco o reverendo Otávio, né? Não deixe de prestigiar a nossa escola dominical na forma presencial ou na forma online, através do canal YouTube, né? Não deixe de contribuir, irmãos. Não deixe de contribuir. A sua contribuição é importante para a nossa igreja. O conselho se reuniu essa semana. O conselho tem projetos aí, né, para melhorar as transmissões da escola dominical, para iniciar uma transmissão na escola dominical e nos cultos, mas precisamos de investimentos em equipamentos, em microfones. Muitas vezes nós estamos em casa ouvindo e escutamos um chiado, né? E isso é microfone que não estão adequados, né? Aparelhos que não estão adequados. Então nós precisamos, irmãos, ajudar, né? Ajudar a nossa igreja a desenvolver um trabalho melhor. Para isso, com nossas contribuições, com nossos dízimos e ofertas. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos, né? Que realmente coloque no coração o desejo de contribuir, de participar, né? Você não pode contribuir, mas você pode participar dos trabalhos, que eu posso ajudar. Então, estamos precisando também de uma nova equipe para as transmissões, né? Para que nós possamos desenvolver mais pessoas, né? Mais professores para a escola dominical. Então tem muito trabalho, irmãos, né? Precisamos que os irmãos, né, nos ajudem, né? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos encerrar a escola dominical dessa manhã, uma oração e recitando o motto da escola dominical. Oremos. Pai querido, Pai bondoso, somos gratos por essa manhã de domingo que tu nos dás. Somos gratos, ó Pai, porque Tu tens operado em nossas vidas, na vida de cada um dos irmãos, na vida da nossa igreja. Tu tens nos abençoado, dirigido, Senhor, nesses 30 anos. E por isso nós louvamos a Ti, por isso nós agradecemos a Ti, Senhor. Porque Tu és nosso guia, nosso protetor, nosso pastor e mestre, Senhor. Ajude-nos a cada vez mais estarmos com disposição, com empreendimento para o Teu trabalho, para adorar, para cultuar o Teu santo nome, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, hoje, dia 8, a vida da nossa irmã André, que comemora mais um ano
guarde a sua vida, abençoe a sua vida, a vida da sua casa, a sua família, que eu possa estar operando ali, Senhor, que eu possa estar dando bênçãos ali para aquela casa, para a nossa irmã, Senhor. Nós agradecemos também, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, e pedimos pelo culto de hoje à noite. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Otávio, que ministrará a palavra, que ele possa falar, Senhor, como servo teu, ó Pai, possa nos edificar, possa nos exortar a uma vida de santidade a Ti, Senhor. Nós queremos pedir tudo isso em nome de Teu Filho Jesus, que morreu por nós na cruz e perdoou os nossos pecados. Amém. No texto, do nosso texto, da nossa escola dominical, se encontra em Mateus 5,16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quero agradecer a todos, quero que todos estejam um ótimo domingo na presença e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos.